Você, leitor ou leitora, instala campos energéticos em torno de si, predominantemente construtivos ou conflitivos. Você mantém constante consciência teática desse parafato? O macrosoma é o seguinte, ele, às vezes, ele pode estar, porque macrosoma depende do que há. Por exemplo, conforme a pessoa ela vai ter uma proex, precisa ser um problema intelectual. Então vai ser um macrosoma mental somático. Agora, por exemplo, se é uma pessoa que precisa desenvolver mais as energias para sustentar o processo em torno dela, pode ser que aquele macrosoma seja energossomático. Você está entendendo? E assim vai, depende do que é. Você tem que lembrar que macrosoma é o corpo da pessoa que foi maceteado. Quer dizer, colocaram alguns ingredientes, um plus, um upgrade, alguma coisa para melhorar. Você está entendendo? Para aperfeiçoar alguma manifestação da pessoa de acordo com a proex dela, o trabalho que ela veio fazer, que ela veio desempenhar. Então isso pesa na balança. E no caso, por exemplo, dessa questão do soma, assim, que melhorias do soma poderiam ajudar a pessoa nessa questão das bioenergias? Na questão do soma, isso aí depende da pessoa, o que ela faz. Ela tem que cuidar do soma que ela tem. Agora, o macrosoma é outra coisa, que a pessoa, aquilo ela já vem mais ou menos encaminhada de vida paragenética. Você está entendendo? Não é aqui que a pessoa vai fazer macrosoma. O negócio é antes. Entendeu? Macrosoma é um processo de paraprocedência. A minha dúvida é a seguinte, assim, como então essa questão, assim, que características do soma, então, dessa questão do macrosoma? Eu já falei isso, olha depois as técnicas, nós já escrevemos sobre esse processo. Olha lá no macrosoma. Tem nos 700 experimentos, tudo, eu estou falando lá. O tipo. Por exemplo, o Chico Xavier tinha macrosoma para fazer atacô. E o dele era suprarrenálico. Era uma base do corpo, mas que melhorava. Por isso que eu tinha certeza que ele ia viver muito. Eu mesmo falei para ele, expliquei tudo. Falei assim, você que morre de medo de morrer e tem macrosoma, você vai viver mais que seu pai. O pai dele viveu 86 anos, ele viveu 92. E eu cantei a pedra para ele claramente, tudo baseado em fatos. Tudo baseado ali. Agora, ele admitiu até um certo ponto. Eu falei que, você promete que você vai levar suas coisas a sério, vai se cuidar direito? Olha bem isso. Ele olhava muitas coisas. Mas às vezes, por exemplo, você tinha que dar o contra, porque ele tomava café demais. Você sabe que isso poderia ter criado problema com ele. Agora, quando eu encontrei com ele, você pensa bem, a gente começou a trabalhar em 1956. Ele tinha 46 anos só. Você está entendendo? Ele viveu o dobro disso, que ele viveu, você está entendendo? 92 anos. Quando eu encontrei com ele, uma porção de mal usado que ele tinha, eu insisti para ele acabar com isso. A minha mãe também falou para ele certas coisas, você está entendendo? Porque tinha hábitos do interior de Minas Gerais, aquele negócio todo, mas nunca tinha estudado muito aqueles processos. E ele achava que com o processo da mediunidade, que ele superaria aquilo tudo. Nem sempre é assim, né? Uma outra coisa, quando eu encontrei com ele, a gente tinha que despejar o remédio no olho dele todo dia. Ele usou corticoide durante muito tempo, anos, para que o olho que ele enxergava não ficasse cego. Porque o outro ele não enxergava, é só um. Então ele foi fora de série nas coisas dele todas. Eu ainda estou com a dúvida pelo seguinte, que o senhor fala, né, que eu sou uma super maceteado para a questão da realização da proex pessoal, assim. Que macete, por exemplo... Aquilo que a pessoa precisa. Cada caso é um caso. Por exemplo, no caso dele, ele era macroesplâncnico, diferente, muito diferente do irmão dele, o André Luiz, muito diferente. Ele era macroesplâncnico. Macroesplâncnico é o cara que tem os órgãos e vísceras grandes, amplos, macro. Você está entendendo? Ele era desse jeito. E outra coisa, suprarrenálico. Ele era hipertricótico. Ele tinha mais pelo do que eu. Ele era hipertricótico, o jeito dele, a situação toda. E ele era retaco. Ele era baixinho, sabe, encorpado. Ele nunca poderia ser mago totalmente. Não tinha jeito. Porque ele era macroesplâncnico. Então, veja, aquilo tudo devia de fazer parte do processo suprarrenálico. E eu fui estudar as coisas dele toda com calma, do ponto de vista médico, anamnese, esse negócio todo, para ver como é que era. E cheguei à conclusão, não, você tem macrosoma suprarrenálico.
É tanto que ele aguentou, quando ele ficou doido, quando ele está desenvolvendo o parapsiquismo, ele superou essa situação, superou o negócio da vista dele. Você está entendendo? Uma opção de coisa ele conseguiu superar. Por exemplo, no caso do macrosoma energossomático, então, poderia ser um metabolismo mais acelerado que, por exemplo? Não, por exemplo, o meu caso. Eu acho que o meu caso, uma das coisas sérias que tem nele é a minha para-regeneração. É muito esquisito. A hora que eu tenho aquele acidente, eu jogo os remédios tudo fora, uma semana depois chegam lá, está tudo consolidado. Sendo que o meu pai tinha diabetes, eu mesmo sou praticamente pré-diabético nessa idade, mas eu nunca tive nada antes. Então isso é uma loucura. Uma outra coisa, certas coisas comigo assim de melhoria, processo instantâneo é de morte. Eu já vi isso muitas vezes comigo. Foi por isso que o Arigó, que sabia das coisas, quando eu tive o acidente, entrei em coma, durante o coma, eles ficaram tudo preocupados no Rio, pediram para o Eli, que é o irmão dele, que trabalhava comigo, para ir lá falar com o Arigó. Aqui, dá um jeito, você precisa ir lá ver o Valdo. Ele virou e falou assim, deixa de ser bobo, o Valdo deve estar fora do corpo, vocês estão pensando que ele está de coma, deixa disso, não vai morrer coisa nenhuma, ele vai voltar, não tem nada. Aí o Eli voltou e foi falar com a turma lá da empresa, o que é que ele disse. Falei assim, então quer dizer que ele volta logo? Sim. 2 dias depois disso eu voltei, mas eu passei uma semana de coma, em coma. Tá entendendo? Eu voltei, joguei os remédios tudo fora, os fios tudo tirei de mim, o que é que havia, e joguei 14 remédios fora. Quer dizer, eu tinha confiança no que eu estava fazendo. Agora, eles acharam que eu estava doido, porque o negócio tinha rachado a minha cabeça, né? Então, o meu irmão é que me salvou. Meu irmão, aquele que esteve aqui. Eles perguntaram para ele, mas vem cá, olha, seu irmão, ele quer ir para casa, jogou os remédios tudo fora, a gente está pedindo para ele usar pelo menos o Bezerol, porque o negócio dele está tudo rachado ainda. O nervo óptico dele está solto do lado direito, como é que fica isso? Do lado esquerdo. Como é que fica essa situação? Aí ele falou assim, mas ele está falando? Está falando e com veemência, mas com muita confiança em tudo. Eu falei assim, então ele está no normal. Pode deixar. Ele vai, ele se vira. Meu irmão me conhecia, né? Desde pequeno. Valdo, você identificou essa característica do seu macrossoma com que idade? Olha, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada em certos processos de medicina por causa do meu pai. Entende? Por causa da odontologia. Você sabe, eu ajudava, eu menino, ajudava meu pai com os troços dele lá, com tudo aquilo, para apurar e depurar o ouro com bórax, aquele negócio todo. Eu ajudava ele nisso tudo. Então eu comecei a ver o processo de o que ele atendia, o povo que aparecia e a doença dele. Porque ele passava uma temporada, entrava lá na camueca dele, entrava naquele período de depressão, passava 3 meses daquele jeito. Depois ele voltava novo em folha. Agora, eu vi os remédios que ele tomava e achava aquilo muito estranho. Um remédio, por exemplo, para anestesia, o cara tomava. Ele misturava álcool e tomava. Tinha cocaína, ele colocava os negócios lá, usava cocaína. Quer dizer, sandaraca, que era um remédio que havia para melhorar o processo de anestesia, ele tomava aquilo. Eu falei assim, vem cá, mas não é possível, tem alguma coisa diferente nisso. Agora, via que ele tinha uma úlcera varicosa na única perna que ele tinha, a perna direita, e aquilo não cicatrizava, devido ao processo. Então, eu comecei a calcular aquilo tudo, comecei a ver o povo que eu conhecia na minha terra, falei assim, tem gente que é diferente dos outros. Agora, para mim, isso foi o processo que eu já tinha visto fora do corpo. Aquilo me chamou atenção. Mas, por então, exemplo, tinha gente, por exemplo, que eu via entre os meninos, tinha uns que tinham uma habilidade, uma facilidade em matéria de movimento impressionante. O outro, que era mais forte, não dava conta daquilo. Agora, mais tarde, isso foi se firmando. Quando eu fui para o internato, eu pude examinar tudo, que aí tinha os aparelhos para ver, você está entendendo? Tinha balança, tinha tudo que você pensar para ver. Você examinava tudo. Aí eu comecei a examinar o negócio todo.